Olá pessoal, aqui é a professora Camila Monteiro. Na aula de hoje nós vamos aprender a resolver os produtos notáveis. Bom pessoal, no cálculo algébrico, alguns produtos, algumas multiplicações aparecem com muita frequência. Pela importância que eles têm no cálculo algébrico, esses produtos são chamados de produtos notáveis. E nós vamos ver aqui alguns deles, tá? Nós vamos ver na aula de hoje o quadrado da soma de dois termos, o quadrado da diferença de dois termos e o produto da soma pela diferença de dois termos, tá ok? Nós vamos exemplificar um por um. Vamos lá. Bom, primeiro nós vamos aprender o quadrado da soma de dois termos, tá? Aqui eu estou usando x e y, mas a gente poderia estar usando qualquer outra letra ou número e letra, tá? Nós vamos ver vários exemplos, ok? Por que quadrado da soma, né? Porque eu estou elevando ao quadrado uma soma de dois valores, tá ok? Então, olha só. Vamos lembrar aqui um pouquinho de potência, né? Quando a gente eleva um número ao quadrado, a gente não repete a base duas vezes e multiplica, né? Então, a gente poderia fazer, né, essa potência dessa forma aqui, né? Podemos fazer, né? Mas olha só o trabalho que dá, né? Ó, usando a propriedade distributiva, como que a gente resolve, né? Ó, a gente pega aqui, ó, x vezes x, x ao quadrado. X vezes y, xy. Y vezes x, yx. Y vezes y, y ao quadrado. Aí a gente olha se tem termos semelhantes, né? X, y, yx é a mesma coisa, tá, galera? Então, aqui só tá invertido, mas é a mesma coisa. Então, eu tenho aqui, ó, 2xy, certo? Então, minha resposta final aqui ficaria, ó, x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Repara que deu um trabalhinho, né? A gente pegou aqui, ó, a potência, separou, multiplicou e juntou os termos semelhantes. Só que eu falei lá atrás que ele era um produto notável, né? Produto notável, poxa, por que que não faço de uma forma mais fácil? Vamos ver a forma mais fácil? Então, vamos ver aqui a regra prática para isso, tá? Nós vamos chamar o x de primeiro termo, o y de segundo termo, tá? Então, olha só, vou fazer passo a passo aqui para vocês. Ó, a gente vai pegar o primeiro termo e vai elevar ao quadrado, tá? Ó, primeiro termo ao quadrado. Aí a gente vai pegar agora no meio, ó, como é mais, a gente vai colocar o mais e vai multiplicar esses dois valores aqui por 2. Então, ó, 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. E, novamente, vamos pegar o segundo termo e elevar ao quadrado. Então, ó, o que que ficou? Olha, x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Super rápido, super prático. Só tenho que lembrar da regra, né? Qual que é a regra, né? Quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo mais duas vezes o produto do primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo termo, tá? Então, ó, quadrado do primeiro termo, duas vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Aqui a gente não está multiplicando nada, porque a gente está usando letras. Mas vamos ver outros exemplos. Então, olha só, aqui eu tenho a mais 3 ao quadrado. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, olha. Quadrado do primeiro termo. O primeiro termo é o a. Então, quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Estou fazendo passo a passo, tá? Para ninguém errar. Presta atenção. Então, ó, a ao quadrado é ao quadrado mesmo. A gente vai multiplicar aqui esse 2 e esse 3 e vamos calcular a potência. Então, como que fica? Ó, a ao quadrado mais 6a, né? Ó, 2 vezes 3, 6 vezes a, 6a. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9.
tá? Com a prática, vocês nem vão precisar fazer mais desse passo a passo aqui, já vai fazendo direto, né? Ó, quadrado do primeiro, a ao quadrado, multiplica tudo por 2, 2 vezes 3, 6 vezes a, 6a, 3 ao quadrado, 9, tá? Vamos ver aqui o segundo, ó, 3x mais 2 ao quadrado. Então, olha só, primeiro termo ao quadrado. Repara que eu coloquei o 3x dentro do parênteses. Por quê? Porque tem um monte de gente que erra, que aí coloca o quadrado aqui no x e esquece do 3. Não pode, tá? É o 3x elevado ao quadrado. Aí, ó, mais 2 vezes o primeiro termo, que é o 3x, vezes o segundo termo, que é o 2, mais 2 ao quadrado. Aqui eu coloquei sem parênteses porque o 2 está sozinho, tá? Então, calculando, ó, 3x elevado ao quadrado, 3 ao quadrado dá 9, x ao quadrado mesmo, né? Então, ó, 9x ao quadrado. Vou multiplicar tudo aqui, ó. 2 vezes 3, 6, vezes 2, 12. Como tem o x, 12x, tá aqui. E 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4, ok? Então, muita atenção aqui, ó. Quando tiver número e letra, os dois valores são elevados ao expoente, tá ok? Vamos ver aqui na letra C, ó. A ao cubo mais 5b elevado ao quadrado. Então, ó, começamos facinho e vamos aumentando o nível de dificuldade, tá? Então, aqui a gente tem, ó, primeiro termo ao quadrado. Então, a gente vai ficar, ó, a ao cubo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, certo? Mais o segundo termo ao quadrado, tá? Então, ó, vamos resolver isso tudo aqui, ok? Então, ó, a ao cubo ao quadrado, a gente multiplica aqui o expoente, tá? 3 vezes 2, 6. Então, a sexta. Aqui eu tenho, ó, de números o 2 e o 5, tá? O 3 é expoente do A. Então, eu faço 2 vezes 5, 10, e vou repetir as letras, A ao cubo e B, ó. 10A ao cubo, B. E mais 5b ao quadrado. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. E o b ao quadrado é b ao quadrado mesmo, ok? E aqui é nossa fração, né? Um valor aqui, um produto notável com fração. Então, é a mesma coisa, não precisa se assustar quando ver fração não, tá, gente? Então, olha só, mesma coisa. Primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais a fração ao quadrado. Fração eu coloco parênteses também, porque o numerador e o denominador vão ser elevados ao quadrado, tá joia? Vamos resolver agora. Ó. O a ao quadrado a gente repete. Aqui eu tenho, ó, 2 vezes a vezes 2. A gente multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Não tem denominador, é como se fosse 1. Então, 2 vezes 2, 4. Com a, 4a. E a gente repetiu o 3 aqui, ok? 2 ao quadrado dá 4 e 3 ao quadrado dá 9. Por quê? 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Então, tá aqui, né, ó, 4 produtos notáveis para vocês, né? Quadrado da soma de 2 termos, ok? Bom, vamos ver então o quadrado da diferença de 2 termos. É a mesma coisa do quadrado da soma, só que agora a gente vai ter, ó, o sinal de menos. Então, a gente faria, né, ó, se fosse pela potência, né, pela propriedade distributiva, a gente faria também da mesma forma que o anterior, né? Porém, a gente encontraria aqui, ó, um valor negativo. Por quê? Menos xy, né? Menos 1 com menos 1, menos 2, tá? E aqui no final fica positivo, porque menos vezes menos é mais, tá?
Então, no quadrado da diferença, o que muda é o sinal do meio, né? O meio aqui fica negativo e os extremos aqui estão ficando positivos. Por quê, né? Porque na regra prática, que é a mesma da adição, a gente viu o seguinte, né? Ó, primeiro termo elevado ao quadrado, certo? Aí, olha só, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, tá joia? Então, o quadrado da diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o produto do primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, tá? Então, ó, mesma coisa do quadrado da soma, só muda o sinal do... Bom, vamos ver então outros exemplos, né? Eu tenho aqui, ó, x menos 5 ao quadrado. Então, vamos olhar a regra, né? Ó, quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Vamos resolver aqui a multiplicação e a potência, e a gente vai encontrar, ó, x ao quadrado menos 10x mais 25. Ó, 2 vezes 5, 10. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25, tá? Não confundam aqui, a gente não multiplica, tá? Vamos ver aqui, ó, letra B, 2a menos 4b ao quadrado. Vamos lá, ó. Primeiro termo é 2a. Então, primeiro termo ao quadrado menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, né? Ó, 2 vezes 2a vezes 4b, mais quadrado do segundo termo, 4b. Vamos resolver as potências e a multiplicação. Então, vai ficar como, ó, 2a ao quadrado, 2a ao quadrado, 4a ao quadrado. Lembra que eu falei que o número e a letra são elevados ao quadrado. Aqui a gente multiplica, ó, 2 vezes 2, 4 vezes 4, 16. E repete as letras, ó, A, B. E 4b elevado ao quadrado, a gente eleva os 2 ao quadrado. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. E o b ao quadrado aqui repete, tá joia? Na letra C, a gente vai fazer também a mesma coisa, ó. A ao cubo menos xy elevado ao quadrado. Quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, como que vai ficar, né? A sexta menos 2a ao cubo xy mais x ao quadrado, y ao quadrado. Bom, para a gente finalizar a nossa aula aqui de hoje, nós vamos ver o produto da soma pela diferença de dois termos, tá? Então, ó, produto porque é uma multiplicação, soma pela diferença de dois termos iguais, tá, galera? Então, ó, repara que aqui é A mais B e aqui é A menos B. Poderia ser x mais y, x menos y. 5 mais A, 5 menos A, tá? Então, sempre valores iguais, porém, um vai ser positivo, o outro vai ser negativo, tá? Então, se a gente fosse resolver também pela propriedade distributiva, né, onde a gente multiplica aqui todos os termos, né, então a gente teria, né, ó, A vezes A ao quadrado, A vezes menos B menos AB, B vezes A, BA, e B vezes menos B, menos B ao quadrado. Prestando muita atenção na regra de sinais, né? Aqui a gente corre bastante risco de estar errando. Juntando os termos semelhantes, a gente pode reparar o seguinte, ó. Menos AB mais BA, eles se anulam, né? Porque aqui, ó, AB menos AB vai dar zero. Então, o que que sobra pra gente, ó? A ao quadrado menos B ao quadrado. Então,
como a gente resolveria esse produto pela regra prática, né? Ó, bem simples, ó. Primeiro termo, segundo termo. Então, a gente vai elevar o primeiro termo ao quadrado e subtrair pelo quadrado do segundo termo, tá? Ó, repara, ó, ficou igualzinho, tá? Então, qual é a regra, né? Ó, o produto da soma pela diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo menos quadrado do segundo termo, tá? Então, vamos ver aqui mais alguns exemplos. Eu tenho x mais 5 vezes x menos 5. Ó, repara que é um produto de valores, né, semelhantes, um positivo, o outro negativo, né? Então, a gente vai fazer o quê? Ó? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, a gente vai ficar com x ao quadrado menos 25, né? Ó, 5 ao quadrado, 25. Aqui na letra B eu tenho 2a ao quadrado mais 7y vezes 2a ao quadrado menos 7y. Mesma coisa, ó. Vou fazer o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, ó, lembrando que aqui eu tenho que elevar o 2 e o a ao quadrado. Então, vai ficar 4a à quarta menos 49y ao quadrado, tá? Ó, 7 ao quadrado, 49, y ao quadrado é y ao quadrado mesmo. Na letra C, repara, ó, também é produto da soma pela diferença, só que aqui a diferença está na frente e a soma está depois, tá? Atenção, mas é a mesma coisa, só invertir o sinal. Então, vai ficar, ó, quadrado do primeiro termo menos quadrado do segundo termo também, tá? Então, ó, 4 ao quadrado, 16. X ao quadrado é x ao quadrado. Y ao quadrado, a gente multiplica, lembra? Y à quarta. E aqui no último, a gente colocou uma raiz, né? Bonita aqui, ó, raiz quadrada de 5 menos y ao cubo, né? Mesma coisa, ó, um é positivo, o outro é negativo. Então, mesma coisa, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Repara o seguinte, quando a gente eleva uma raiz quadrada ao quadrado, a gente pode eliminar, tá? Aqui, ó, o índice é como se fosse 2, a gente elimina potência com índice, tá? Então, essa raiz vai sumir. Então, a gente vai ficar com 5 menos o quadrado aqui de y ao cubo, a gente multiplica aqui os expoentes, vai ficar y à sexta, tá? Uma outra dica que eu posso dar para vocês aqui também, né? A gente viu que é quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, mas você pode estar multiplicando aqui também, tá? Ó, primeiro vezes o primeiro, segundo vezes o segundo, né? Ó, x vezes x, x ao quadrado. 5 vezes menos 5, menos 25. Tá? Então, vocês podem, nesse caso aqui, fazer dessa forma também, tá joia? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Façam um exercício, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.